Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Entrei com processo judicial contra o INSS. Quando vai chegar o fim desse processo? Realizei a perícia judicial. Quando vai sair o resultado? Após a perícia judicial, quantos meses, quantos dias demora para o juiz dar a sentença do processo? Então, nesse vídeo eu vou estar respondendo essas perguntas, porque nos outros vídeos que eu já postei aqui no canal referente a esse assunto, tem surgido muitas dúvidas. As pessoas vão perguntando lá, tal, eu vou respondendo, mas nesse vídeo aqui eu consigo responder para muitas pessoas, porque vai alcançar as pessoas que acompanham o canal e também consegue também alcançar outras pessoas que vai até aqui pesquisa aqui no YouTube relacionado a esse assunto. Então ajuda mais pessoas, porque as pessoas têm muitas dúvidas, e é normal a pessoa ter dúvida. Entrou com processo judicial contra o INSS, tem dúvida quando que vai chegar ao fim desse processo, porque a pessoa precisa receber o benefício, não está podendo trabalhar. Processo judicial aí para requerer um benefício que o INSS negou, demora um bom tempo. Lógico, tem casos que às vezes o segurado consegue, já está recebendo o benefício aí, chega o fim do processo ali, a sentença do processo, até menos de um ano, mas dificilmente isso acontece. Na maioria dos casos, demora mais de um ano aí para chegar ao fim do processo. Às vezes com 8 meses chega o fim do processo, às vezes demora um ano e meio, 2 anos. Infelizmente tem pessoas que ficam mais de 2 anos aguardando aí para chegar ao fim do processo e receber o seu benefício, lógico, quando a sentença é favorável ao segurado, no caso você. Então, tem todo um processo aí, um andamento do processo. Outra coisa também que é importante você saber, que quando você envia a documentação para o advogado, muitas das vezes, no momento ali, por exemplo, no mês, na semana que você enviou a documentação, às vezes ele não entra não dá andamento no processo. Às vezes você envia a documentação ali achando que o advogado já entrou com o processo e às vezes ele não entrou. Então é importante você ficar atento sobre isso, se ele já deu entrada no seu processo. Às vezes já tem 3, 4 meses aí que você enviou a documentação para o advogado ou levou a documentação até ele e ele ainda não entrou com o processo. Então é importante você ficar atento sobre isso, porque já demora um bom tempo aí, como eu estou falando aqui, para chegar ao fim do processo. Imagina aí se você envia a documentação para ele ali e ele não entra com o processo. Então é importante você ficar atento sobre isso, porque se você já enviou a documentação para ele, já tem 3, 4, 5 meses aí e ele não entrou com o processo, então é importante você ficar atento a isso, porque qualquer coisa você pode pegar a sua documentação e levar para outro advogado, para ele dar entrada no processo, porque o INSS negou seu benefício, você não está podendo trabalhar, então você precisa o mais rápido possível ali o advogado dar entrada no processo para mais rápido ainda, não demorar tanto para chegar ao fim desse processo. Também não é que a pessoa vai enviar a documentação hoje para o advogado e amanhã já vai entrar com o processo. Não, não é isso, porque ele precisa analisar o seu caso primeiro. Por exemplo, também tem que separar a sua documentação. Às vezes a pessoa tem atestados, exames de um ano atrás que é importante para o processo. E lógico, a documentação mais recente também, então ele tem que separar toda a sua documentação ali por data e tal, e analisar o seu caso para poder fazer a melhor defesa, para poder no fim do processo você ter sucesso ali e conseguir receber o seu benefício. Então é muito importante você ficar atento sobre isso. E lógico, após entrar com a da entrada no processo ali, vai ser marcada a perícia judicial que deu entrada no processo ali. Às vezes demora em torno aí de 4, 5 meses para ser agendada a perícia. Às vezes consegue ser agendada até antes. Às vezes em torno ali de 2 meses após dar andamento no processo, já agenda a perícia. Aí vai vir a data, o advogado vai comunicar para você quando que é para você realizar essa perícia. Entrou com o processo ali, demora em torno ali de 6 a 8 meses para você conseguir realizar a perícia judicial. Referente à demora da perícia, também vai depender de onde a pessoa mora. Tem locais que demora mais do que outros. Às vezes a pessoa mora, por exemplo, no interior, mora no interior de uma capital tal. Às vezes precisa a pessoa sair da
naquela região, na cidade onde a pessoa mora, para ir para outra cidade, porque onde a pessoa mora ali não tem lugares onde a pessoa consiga fazer a perícia judicial, às vezes isso demora mais ainda. Geralmente a perícia judicial ela acontece no fórum aí da sua região, da sua cidade, mas às vezes na cidade da pessoa, mesmo que tenha um fórum e tal, mas às vezes não é realizado esse tipo de perícia, no caso a perícia aí judicial para requerer um benefício que o INSS negou tal. Então às vezes precisa se deslocar para outra localidade, então às vezes isso acaba demorando mais ainda também. Lógico, às vezes a pessoa mora numa capital também, infelizmente demora também para conseguir realizar a perícia. Então, cada caso é um caso. Costumo falar que a pessoa não pode se basear a perícia de fulano tal, eu conheço que saiu mais rápida tal, mas cada caso é um caso diferente. Então, depende muito de várias situações. Então, após você realizar a perícia judicial, muitas pessoas também tem dúvidas referentes a esse assunto. Eu realizei a perícia. Quando que vai sair o resultado? O resultado da perícia judicial é bem diferente daquela perícia que você realiza lá no INSS, porque realizou a perícia no INSS durante o dia ali, à noite, depois das 21 horas da noite, você já tem o resultado. E a perícia judicial é diferente. O perito judicial ele tem um prazo de 30 dias para ele fazer o laudo judicial. Ele não faz ali no mesmo dia. O prazo é de 30 dias, mas na mesma semana pode acontecer do perito fazer o laudo judicial, como pode demorar os 30 dias ali. Tem casos que demora, chega a passar dos 30 dias, mas sempre é importante você estar entrando em contato com seu advogado ali para ver, por exemplo, se passar de 30 dias, então já ultrapassou o limite ali, que é 30 dias, mas tem casos que acaba demorando ali, ultrapassando 30 dias. Outra coisa também que é importante, quando o advogado dá entrada ali dá andamento no processo, distribui ali a documentação no processo e tal, então seu processo teve andamento. Então ali é gerado um número, então é importante você pegar o número do processo com seu advogado. Por quê? Você vai conseguir ali acompanhar o processo, o andamento do processo. Às vezes a pessoa está com dúvida, será se já foi agendado a perícia e tal? Lógico, você pode estar entrando em contato com o advogado e perguntando para ele, mas às vezes a pessoa mora distante do advogado, do escritório dele e tal. E às vezes a pessoa não quer toda hora perguntando para o advogado. Então é importante você ter acesso ao processo, porque é um direito seu você ter acesso ao processo. Então é importante você pegar o número do processo para você acompanhar. Então você pode também pedir ali o advogado o link, um link tal ali que ele manda para você, que você entrando nesse link ali já vai dar acesso ao seu processo, aí põe ali o número do processo tal, aí já vai conseguir ter acesso ao processo tal. Então é importante, porque às vezes eu tô com dúvida aqui, eu tô com dúvida, será se a perícia judicial já foi agendada, como que está o andamento do processo? Às vezes a pessoa não quer perguntar para o advogado, mas vai lá com o número do processo e tem acesso ao processo e vê o andamento. Aí se tiver alguma coisa lá, teve um andamento lá e você está com dúvida tal, o que é isso tal? Aí você vai, pergunta para o advogado, teve um andamento no processo aqui, tá falando assim assado tal, o que é isso? Aí ele vai te explicar qual que foi o andamento tal. Então, sempre é importante você ter acesso ao processo, tal. Se você tiver o número, às vezes a pessoa tem dificuldade de acessar ali, tal, a internet e entrar para ver, a pessoa pode pedir para alguém, uma pessoa da família, tal, entrar ali, tal, para você, uma pessoa de confiança. Então, é sempre importante você ter acesso ao processo. O perito elaborou o laudo, tal, e falou ali que realmente eu não tenho condições de trabalhar, eu estou incapacitado de realizar minhas atividades. E agora o que acontece? Após sair o laudo do perito, mesmo que seja desfavorável a seu favor ou favorável, o juiz ali ele dá um prazo para as partes se manifestar. As partes do processo ali que são seu advogado, é você no caso, e o seu advogado, mas quem faz a sua defesa é o seu advogado. Não, o juiz ele dá um prazo ali para tanto o seu advogado como o representante ali do INSS se manifestar sobre o laudo. Se manifestar é o quê? Eles vão falar ali se eles concordam com o laudo tal ou não. Se eles
tanto o seu advogado como o INSS concordar com o que está no laudo, beleza. E se não concordar, eles vão falar porque que não concorda com o laudo e tal. Às vezes o perito judicial fala uma coisa ali no laudo judicial que é desfavorável a seu favor. Por exemplo, às vezes o perito judicial fala que no laudo que você está apto a realizar suas atividades, que você não está doente, se estava já se recuperou tal, então está apto a realizar suas atividades. Então, e na sua documentação, nos seus relatórios, nos seus laudos que foi distribuído ali no processo, que os seus médicos falaram que você não tem condições de trabalhar, que você está incapacitado de realizar suas atividades. Então, essa é a hora do seu advogado fazer a sua defesa. Então, baseado na sua documentação, ele vai fazer a sua defesa. E se o laudo do perito for favorável a seu favor, dependendo da situação ali, ele pode discordar de alguma coisa ou não. Então, se ele concordar e se o INSS concordar, então o laudo volta para o juiz dar a sentença do processo. Tem casos que acontecem, por exemplo, que o perito judicial faz um laudo ali desfavorável ao segurado. E tem casos que, dependendo da situação, dependendo do que ele falou no laudo ali, às vezes o advogado ele consegue, no caso do seu advogado, ele consegue uma impugnação desse laudo. O que é impugnação? É que um laudo que ali às vezes o perito fez um laudo, por exemplo, que não tem nada a ver com o que está na sua documentação. Sua documentação é uma documentação atualizada ali, que às vezes até tem mais de uma opinião ali, às vezes não só um médico, com 2, 3 médicos que você passa ali, e os médicos ali falaram que você não pode trabalhar por conta do seu problema de saúde. Às vezes o perito fez um laudo ali nada a ver e tal, então às vezes pode acontecer do seu advogado conseguir a impugnação desse laudo. Então o juiz vai nomear outro perito para fazer uma perícia judicial com você. Ou então o juiz não vai nomear outro perito, mas ele pode dar sentença diferente do que está no laudo. Lógico, mas para isso vai depender do que o perito vai falar no laudo. Dependendo do laudo que ele fizer ali, às vezes é um laudo nada a ver, como eu já falei aqui, então o seu advogado consegue reverter essa situação, mas não é tão simples assim, não é fácil. Geralmente o juiz ele acompanha o que está no laudo do perito judicial. Quando o perito fala que o segurado realmente está incapacitado de realizar suas atividades, então o juiz concede o benefício. E quando ele fala que a pessoa está apta a realizar as atividades, o juiz não concede o benefício. Mas como eu já falei aqui, tem casos que o advogado ali consegue reverter a situação, mesmo quando a situação o laudo é contra você, o advogado consegue reverter a situação e o juiz ali acaba concedendo o benefício. Mas na maioria das vezes o juiz ele acompanha o que está no laudo do perito judicial. Tem casos que o juiz dá sentença diferente do que está no laudo do perito judicial. É difícil isso acontecer, mas é possível. Então, enquanto o juiz não dá a sentença do processo ali, você ainda tem chance ainda. Mesmo até quando o juiz dá a sentença do processo, se ele dá a sentença, infelizmente, espero que não aconteça, mas se ele dá a sentença do processo desfavorável a você, não conceder o benefício, ainda tem a opção ainda de você, juntamente com seu advogado, lógico, recorrer dessa decisão e vai para a segunda instância. Como também quando a pessoa consegue o benefício em primeira instância, o INSS ele pode recorrer. Quando o juiz dá a sentença do processo, tem um prazo ali para as partes ali, no caso, lógico, quem vai recorrer é aquela parte que teve que não foi concedido o direito que ela estava querendo. Por exemplo, se você o seu advogado juntamente com você, o juiz não concedeu o benefício, quem vai recorrer, se tiver de recorrer da decisão, é você, lógico. O INSS não vai recorrer se o juiz não concedeu o benefício. Diferente também, por exemplo, se quando o juiz concede o benefício para você, no caso o advogado juntamente com você não vai recorrer. Quem vai recorrer, se tiver de recorrer, é o INSS. Tem casos que o juiz concede o benefício, no caso, e o INSS não recorre da decisão. Mas tem casos que o INSS recorre sim, então vai para a segunda instância. Então,
Quando vai para a segunda instância, seja a decisão que favoreceu a você, o segurado, ou que favoreceu o INSS, o que vai valer vai ser a decisão da segunda instância. A decisão da primeira instância não vai valer. Lógico, por exemplo, tem casos que acontece, por exemplo, o segurado consegue o benefício ali na primeira instância, o juiz concede o benefício, o INSS recorre e consegue reverter a situação e acaba em segunda instância você perdendo. Também pode ser o contrário também. O INSS, você pode perder em primeira instância e na segunda instância ali você conseguiu o benefício. Mas normalmente acontece assim. Eu falo assim normalmente porque é o que mais acontece, mas pode ser como eu acabei de falar. Mas normalmente acontece que a decisão da primeira instância é a mesma decisão da segunda instância, mas pode ser diferente também. Como eu já dei exemplo aqui, que às vezes o perito judicial faz um laudo desfavorável a seu favor tal, e o juiz acaba concedendo o benefício para você. Após o advogado lhe dar entrada no seu processo, ele pode pedir ali para o juiz uma tutela antecipada. Uma tutela antecipada é para que o benefício seja implantado, que você comece a receber o benefício até antes da perícia judicial. Fica mais difícil o juiz acatar esse pedido e conceder o benefício ali para que o INSS implante o seu benefício mesmo antes da perícia judicial, mas pode acontecer. O advogado também ele pode pedir essa tutela após a perícia judicial. Por exemplo, você realizou a perícia judicial, aí vai demorar ali mais uns meses para chegar ao fim do processo, o juiz concedeu o benefício para você, aí na perícia judicial o perito fez um laudo que realmente contando ali os detalhes e que você realmente não está podendo trabalhar, está incapacitado de realizar suas atividades. Nesse momento, o advogado também pode pedir a tutela antecipada. Fica mais fácil do juiz aceitar e conceder ali, determinar que o juiz pague, que o INSS pague o benefício para você mesmo antes do fim do processo. E se às vezes o advogado não pede também essa tutela antecipada, ele pode pedir, como eu já falei aqui, o juiz pode acatar a decisão, aceitar essa decisão ou não. E pode também, se ele não aceitar, então tem que levar o fim do processo para ver qual que vai ser a decisão do juiz ali. Se você conseguir comprovar, juntamente com seu advogado, que você estava incapacitado de realizar suas atividades desde a época que você deu entrada no INSS e o INSS negou, você vai receber todo aquele tempo ali que você ficou aguardando chegar ao fim do processo. Lembrando que esses atrasados só é pago quando o processo é transitado e julgado. Por exemplo, o juiz deu a sentença ali em primeira instância, tal, concedendo o benefício para você. Aí determinou que o INSS começa a pagar o benefício, o INSS começou a pagar o benefício. Só que os atrasados só é pago após o processo ser transitado e julgado. Transitado e julgado significa que não cabe mais recurso. Por exemplo, se o juiz te concedeu o benefício, o INSS não vai poder mais recorrer porque o processo já chegou ao fim. E quando também o juiz não concede o benefício, você não vai poder mais, juntamente com o seu advogado, não vai poder mais recorrer porque o processo já chegou ao fim, que é transitado e julgado. Só não cabe mais recurso quando é transitado e julgado. Aí, se o juiz te concedeu o benefício, beleza. Então o processo chegou ao fim, transitado e julgado, aí vai vir a determinação do juiz para que o INSS pague os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Os atrasados, eles podem ser pagos tanto por precatórios ou RPVs. RPVs é quando os atrasados, o valor, a soma total ali do tempo que você for aguardando o processo chegar ao fim do processo, se não ultrapassar 60 salários mínimos, então você recebe por RPVs, que é mais rápido. E se for por precatórios, demora um pouco mais, precatórios é quando ultrapassa 60 salários mínimos. Porque às vezes a pessoa recebe precatórios, como eu já falei aqui, o processo às vezes demora 2 anos, por exemplo. Então, dependendo do benefício ali que a pessoa tem direito, o valor ali que a pessoa recebia, quando estava recebendo lá pelo INSS, tinha realizado a perícia lá no INSS, o INSS tinha concedido o benefício. Então, esse benefício que o INSS cortou, dependendo do valor que seja, às vezes dependendo até um ano aí,
ou 2 anos, às vezes pode ultrapassar 60 salários mínimos. Então a pessoa vai ter que receber por precatórios. Os precatórios demoram um pouco mais, mas tanto os RPVs, os precatórios, que são os atrasados, você só recebe depois que o processo é transitado e julgado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha conseguido entender, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, esclarecer as suas dúvidas. Boa sorte para você, espero de coração que no final do processo aí, você está aguardando o fim do processo, espero que o juiz conceda o benefício e você consiga receber o teu tão esperado aí, o seu benefício, que é um direito seu. Você não está podendo trabalhar, então espero que você consiga comprovar através desse processo e consiga receber o benefício. Boa sorte para você.